Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o seguinte tema: eu posso fazer uma constelação familiar para uma outra pessoa? Primeiramente, vamos esclarecer algo importante. Nós não vamos falar aqui se isso é certo, se é errado, se funciona ou se não funciona. E por esse motivo, eu gostaria de convidá-lo a ampliar o máximo possível a sua consciência, o seu nível de percepção, para que você possa compreender o que tem por trás de tantas informações referentes a quando eu tento ajudar uma outra pessoa, fazendo por ela algo que só ela poderia fazer, ok? Então já até comecei a falar mais ou menos do assunto. Número 1. Quem quer ajuda, busca ajuda. Então, se essa pessoa realmente sentisse com ela mesma que ela precisa de ajuda, que ela precisa de alguma orientação, ou que sozinha ela não está conseguindo resolver um determinado problema que esteja acontecendo na sua vida, ela mesma teria me procurado ou teria procurado outros profissionais para fazer a constelação familiar. Número 2, precisamos respeitar as decisões das outras pessoas. Porque o que acontece muito é que nós temos a mania de achar que nós podemos ajudar as pessoas. Então, esse ajudar, ele precisa ser entendido que existe o jeito certo e o jeito errado de ajudar. O jeito errado é quando nós achamos que nós podemos pegar o problema da pessoa para resolver. Esse é o jeito errado de ajudar. Então, o jeito certo, sim, você poderia falar para a pessoa, olha, busca uma ajuda, por que que você não estuda sobre esse assunto, por que que você não lê esse livro, é um livro bom, me ajudou bastante em um momento que eu estava necessitando, manda uma música bonita, para de enviar notícias tristes. Talvez esse é até um jeito ok de ajudar. Mas na maioria das vezes nós vamos para esse outro lado. Então eu acho, nossa, se fulano está com esse problema, eu preciso ajudar. Então deixa eu fazer uma constelação familiar. Aqui eu vou usar o exemplo da constelação, né? Mas isso serve para outras práticas terapêuticas e tudo mais. Então eu vou fazer uma constelação para a pessoa porque ela precisa de ajuda, eu preciso ajudá-la, esse problema está trazendo muitas situações complicadas para ela, não pode ficar assim. E isso começa a trazer para nós uma série de problemas, porque eu começo a interferir no destino de outra pessoa, eu não respeito o livre-arbítrio dela, de decidir o que ela quer para a vida dela, eu acho que eu sou uma pessoa poderosa inconscientemente a ponto de poder fazer pelo outro, né, de resolver o problema da outra pessoa. Então, não, nós não devemos fazer a constelação para outra pessoa, eu não faço. Quem quer constelar tem que ser ela mesma para me procurar, ela mesma para poder querer fazer alguma coisa para a sua vida. Porque não adianta a pessoa fazer uma constelação familiar ou a pessoa fazer uma série de terapias e ela não mudar, e ela não fazer nada de diferente na sua vida a partir daquele momento. Então, quando você vai fazer a constelação para uma outra pessoa, você está tirando dela também a possibilidade dela fazer algo diferente para ela na vida dela. Então, não, esse não é o jeito certo de ajudar. Nós precisamos respeitar o destino do outro assim como é. Nós precisamos respeitar a decisão do outro de querer ou não fazer alguma coisa por ele, certo? Aí você me pergunta assim, que é outra pergunta comum também. Ah, mas a minha irmã, por exemplo, ela tá de cama, ela tá em coma, ela não consegue fazer a constelação para ela. E ela é adulta. Vamos supor que seja uma irmã e essa irmã já seja adulta. Não, você não pode fazer para ela a constelação familiar. Mesmo nessas situações, não é aconselhável fazer. O que é o indicado? O indicado é o seguinte: se você está passando com uma pessoa próxima, uma situação difícil, e aquilo está difícil para ela, para você, para a família, para as pessoas ali próximas, você pode fazer para você com relação àquela situação. O que eu quero dizer com isso?
Ao invés, eu vou pegar um exemplo até de mãe com filho que aparece muito. Vamos supor, meu filho, ele é usuário de drogas, um homem já, adolescente, de 18 anos, ele é usuário de drogas. E eu quero fazer a constelação familiar porque eu quero ajudá-lo. Pode. Lembra do certo e errado? Estamos desconsiderando isso aqui, ok? Pode? Não, nós não vamos fazer a constelação familiar para ele, porque se ele quiser ajuda, ele vai buscar ajuda, ok? Só que essa mãe, ela pode fazer a constelação familiar para entendermos como que essa dinâmica, como que ela está envolvida em toda essa dinâmica e como que ela pode se ajudar nessa situação, para o que ela pode olhar referente a tudo que está acontecendo nessa família que ela está inserida. Então, ela vai fazer a constelação familiar para ela, mesmo que ela veja a situação que acaba envolvendo drogas, acaba envolvendo situações complicadas ali no seu meio familiar, ela vai entender como que é o melhor jeito para ela lidar com aquela situação. Ela vai entender o porquê que ela está inserida naquele contexto. É diferente de quando eu faço para uma outra pessoa, porque eu quero saber o que o meu filho tem que fazer para que ele deixe de ser usuário de drogas. Consegue entender a diferença? Então, nós não fazemos constelações dessa forma, é a própria pessoa que faz. Aí vem uma outra pergunta muito comum relacionada a esse tema. Ah, mas o meu filho é criança e ele está com problema de saúde ou ele está com problemas na escola. Quando é assim, quando é criança, eu estou falando de criança, eu não estou falando de adolescentes que os pais acham que são crianças, estou falando de crianças. Quando é assim, aí entra uma série de outras questões. Então, assim, eu vou falar como que eu faço, porque você pode constelar crianças? Pode, mas por que que eu, Leidiane, não constelo crianças? Porque a criança, quando ela apresenta um sintoma, ela está representando um sintoma daquilo que está doente ali naquele meio familiar que ela está inserida. A criança, ela não consegue mudar, ela não consegue fazer diferente, ela não consegue tomar decisões. Quem vai buscar o saudável para essa família nessas situações tem que ser o pai ou a mãe ou quem exerce a função pai ou a função mãe. Entende? Então, quando se trata de crianças, o que eu indico é que os próprios pais façam. Porque a criança só está mostrando que tem alguma coisa errada ali dentro de casa, que tem alguma coisa ali que não está saudável, que não está fluindo da melhor forma possível. E quem vai ter que fazer de diferente a partir daquele momento para que aquela situação melhore, para que aquela criança também tenha as suas questões resolvidas, são os pais. Então, quando é criança, eu indico que um dos pais realize a constelação familiar para ver aquela questão da criança, né? Quando é adolescente, adulto, a própria pessoa faz a sua constelação familiar. Funciona dessa forma. Aí, e essa pessoa que quer ajudar? Aí já é uma outra questão que eu vou falar num outro vídeo sobre isso, sobre essa nossa necessidade, né, de achar que eu preciso salvar o outro, que eu posso ajudar o outro, que eu posso fazer pelo outro. Eu vou responder, vou falar sobre isso em um outro vídeo, até para isso aqui não ficar muito longo. Mas quando for assim, tenha muito respeito pelo que a outra pessoa está passando, pelo que a outra pessoa está vivendo, por mais difícil que seja. Aquilo, a pessoa está vivendo aquilo por algum motivo, e só cabe a ela resolver esta questão. Nós não podemos tirar do outro o direito dele fazer algo pela vida dele. Quando nós fazemos isso, ou quando nós interferimos no destino de outra pessoa, falando para ele, faça isso ou faça aquilo, tome essa ou aquela decisão, isso nos traz muitos problemas futuramente. Espiritualmente falando, nós acabamos nos envolvendo muitas vezes em situações que lá na frente nos liga energeticamente. Eu vou usar essa palavra karma aqui, não é uma palavra que eu gosto de usar, eu vou falar sobre isso em outros vídeos, mas só para facilitar o entendimento. É como se a gente entrasse no karma da pessoa, entende? Por quê? Porque eu interfiro tanto na vida do outro, eu dito tanto as regras do que ele deve fazer ou não fazer, que eu acabo
vivendo a vida daquela pessoa, fazendo ela tomar decisões baseadas naquilo que eu acho que é o correto. Então, nós vamos falar disso em um outro momento, mas assim, olhe com respeito. Quando você perceber que a pessoa está passando por um momento muito difícil, quando você perceber que tem algo de muita dor acontecendo, primeiramente, faça uma reverência com muito respeito àquela pessoa. Não estou dizendo para você chegar na frente da pessoa e fazer isso, não é, eu estou falando aqui. Estou falando aqui dentro. Sinta esse respeito pela dor da outra pessoa, né? Olhe para aquela pessoa com muita dignidade. Essa dignidade que eu estou dizendo a dignidade de olhar e saber que aquela pessoa dá conta de resolver aquela questão que está acontecendo na sua vida. Ela dá conta. Ela não precisa de você. Mas se você quer ajudar, busque alternativas para ajudar do jeito certo. Lembrando que o jeito certo não é interferindo no destino daquela pessoa e menos ainda querendo resolver no lugar daquela pessoa os problemas dela. Ela dá conta. Veja ela com esse potencial, com essa força, que você vai perceber que muitas coisas vão melhorar, certo?